Olá, eu sou o Jorge Machado, este é o Autorretrato e eu vou conversar com a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. Sempre um prazer conversar com a senhora na TV Assembleia, deputada. Vamos prestar contas de mandato, falar um pouco, aliás, de perspectivas do próximo mandato, senhora que for reeleita. O que falar em termos de política, em termos de trabalho nesta Casa de Leis? Bom, todos esses mandatos que nós tivemos, né, esses 3 mandatos que eu venho cumprindo, foram extremamente importantes, né, porque cada um mandato tem uma representatividade, tem ações específicas dele, e para o próximo mandato nós teríamos que ter uma atitude política diferente, né, o pulsar das ruas, essa última eleição, ela deu um novo norte para o nosso país, então nós temos que ouvir mais a voz popular. Esse mandato vai ter que ser um mandato extremamente diferente, não só nas atitudes nossas como políticos, mas também nos encaminhamentos que faremos na Assembleia Legislativa. É o maior parlamento do país e nós temos que fazer a diferença aqui com projetos de alcance importante, no sentido de mudar a vida da população, melhorar a vida das pessoas. As ações, não sabemos em que comissões iremos participar, mas nesses mandatos meus que eu tenho presido a Comissão de Constituição e Justiça, nós temos que fazer com que os projetos sejam analisados sob o ponto de vista da constitucionalidade, da legalidade, nos preocuparmos em prestar contas com a população, a transparência na nossa rede social, para que a população acompanhe muito mais de perto os nossos mandatos. É um desafio que se renova. O que falar deste, que vai ser seu 4º mandato, principalmente o anseio da população? A senhora lembrou aqui as manifestações de junho do ano passado, cobrando mais atitude dos políticos e melhor serviços prestados pelo Estado. Como é que a senhora vê esta possibilidade de casar o que a população deseja e atitude política? Cada mandato é um novo desafio. O nosso maior adversário na última eleição foi o descrédito popular, né? A população em relação à classe política. Esse nosso desafio é melhorar a questão da credibilidade da população, para que a população nos veja como representantes dignos da população, que nós possamos honrar o voto popular, levando os nossos mandatos com ética, com respeito, com responsabilidade, prestando atenção no sentido de ouvir mais a voz da população, para que nós possamos refletir tanto nas leis que nós fomos colocar em votação e propormos enquanto parlamentares, mas também nas comissões. Nós temos ações, audiências públicas, procurarmos entrar com frentes parlamentares que possam debater assuntos de interesse da população, que essa preocupação que a população tem e não tem a representatividade deles com respeito a isso, que nós possamos fazer a diferença no próximo mandato, né? Fazemos um mandato transparente, mas de forma sempre ética, sempre respondendo aos anseios da população. Acho que esse vai ser o grande desafio de cada um de nós deputados dessa casa. Muito se fala que o parlamento foi, de certa maneira, esvaziado. As discussões acontecem no colégio de líderes, pouco se debate em plenário as propostas. Particularmente, eu acho que o colégio de líderes, pelo formato em que ele está, eu acredito que ele engessa um pouco o debate dentro do plenário. Eu lembro que em momentos onde não existia no parlamento o colégio de líderes, os debates eram levados para plenário. Então, se eu pudesse fazer uma alteração, como já fiz parte, como relatora do regimento, onde foram propostas algumas alterações importantes, que não se mexia nesse regimento desde o tempo do regime de exceção, eu colocaria como um importante debate nós acabarmos com algumas ações que aqui tem. Colégio de líderes, eu acho que deveria o debate voltar para o plenário. Eu acredito que o relator especial é uma figura que não reflete de uma forma mais democrática o debate que se quer nessa casa. Então, uma das propostas que eu acho que nós podemos para o próximo mandato também é rever o nosso regimento e tornarmos eles mais próximos da realidade, tornar mais célere as ações do processo legislativo, mas também atualizarmos
para que ele possa voltar ao plenário, os debates ao plenário, porque aí é onde a população não só nos assiste pela TV, mas também pode estar presente dentro da casa, participando diretamente dessas discussões que acontecem no plenário. Acho que isso enriquece mais o mandato do deputado, aproxima da população e se torna mais democrático. Eu acho que é isso que está faltando. Sim. A deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eu diria uma comissão que é o ponto nevrálgico do processo legislativo. Todos os projetos necessariamente passam por essa comissão. Como é o trabalho à frente dessa comissão, deputada? Nas 2 últimas semanas, nós votamos quase 500 projetos de lei, né, que foram discutidos tanto de deputados, quanto do Executivo, quanto do Tribunal. O que eu procuro desses 2 mandatos à frente, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, é sempre se ater à questão da legalidade, da constitucionalidade, não ter discussões partidárias dentro da comissão. E o respeito, eu acho que foi adquirido e nós temos conseguido fazer as nossas votações de forma exitosa, porque eu tenho sempre dentro da comissão ter sempre uma atitude apartidária, né? Esse projeto deve ser aprovado independente de quem está propondo. E esse debate nós temos conseguido fazer na Comissão de Constituição e Justiça. Eu acredito que o êxito em conseguirmos aprovar muitos projetos, né, ou votarmos contrários ou a favor, mas sempre quando o ponto de vista do interesse do projeto em relação aos benefícios e às mudanças que ele vai ocasionar para a população de São Paulo. Deputada, a senhora também integra a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Foi relatora da Lei de Diretrizes Orçamentárias e também está relatando a Lei Orçamentária, que é a lei mais importante que este Parlamento aprova. Aliás, a estimativa é de uma receita de 204 bilhões para 2015. Nós procuramos sempre dentro, como foi na questão como relatora da LDO, sempre fazer alguma coisa de novidade dentro do nosso parecer enquanto relatora, para que ele possa ficar bem claro os posicionamentos e a independência do parlamento em relação ao executivo, né? Independente da minha condição do PSDB, de partido do governo, mas sempre fazer isso, medida do possível, incluir emendas que são importantes. Já quando eu fui relator em 2012, já propus e acabou fazendo parte integrante que as emendas dos parlamentares fossem incluídas e fossem anexadas ao orçamento, para que eles pudessem ter transparência suficientes e serem divulgados pelos sites, pelo Face, da internet, para que toda a população tivesse conhecimento. Num orçamento de 204 bilhões de reais e nós tentarmos, com uma queda de arrecadação que houve não só no estado de São Paulo, mas na maioria dos estados da federação e nas cidades, nos municípios também. A economia deprimida, não é, deputada? De alguma maneira, né? Uma queda do PIB ou um crescimento muito pequeno do PIB. O crescimento foi mínimo, houve uma queda da arrecadação, o país está com uma recessão camuflada, né? Uma inflação... Tecnicamente uma recessão. Tecnicamente, uma inflação que estava reprimida, né? Represada, e que agora ela está se refletindo. Então, dentro disso, é poder contemporizar o máximo possível as ações mais importantes, né? Então, nós temos assim a questão do IANSP, que é uma questão crucial. Nós temos ações importantes ligadas à área da saúde. Do IANSP, só pela oportunidade, se fala em um aumento de aporte do governo do estado. Normalmente era em torno de 100 milhões, 130 milhões. Parece que esse ano, aliás, para 2015 vai aumentar um pouco mais, vai chegar a 200 milhões, talvez, é isso? Essa é a nossa proposta, que ele possa atingir 200 milhões, 230 milhões, para que ele possa realmente, não vai resolver o problema, mas que ele possa fazer a diferença um pouco em termos de ações. Então, na distribuição do orçamento, nós colocarmos, através de prioridades, dentro do que for possível, nós incluímos emendas que a própria Comissão de Finanças e Orçamento, que nós pedimos que fossem incluídas,
excluídas, que elas pudessem ser excluídas, porque elas refletem a vontade popular, elas foram fruto das audiências públicas da qual nós, enquanto membros da comissão, participamos. Sim. Então, acho que é um trabalho difícil, né? Porque aliás, a pergunta que fica de onde a senhora tira tanta energia, porque o prazo é exíguo e a quantidade de emendas apresentadas é da ordem de milhares. São emendas, muitas emendas, né, milhares de emendas, nós temos que aglutinar pela similaridade delas, né? Tem Sim. as subemendas que precisam ser incluídas, então é um trabalho, mas nós temos uma equipe também dentro da Assembleia Legislativa extremamente competente, que nos ajuda a preparar esse orçamento. Eu espero, como relatora, apresentar um parecer que possa apresentar alguma novidade no sentido de refletir um pouco mais as expectativas que todos nós deputados temos em relação ao orçamento, mas é uma tarefa extremamente difícil, porque, como já disse, com uma queda de arrecadação, nós não podemos, engessa um pouco a capacidade de remanejamento, priorizando algumas ações de políticas públicas para o Estado de São Paulo. Dizem os especialistas em economia que quando a economia de um país fica deprimida, é a hora e a vez do Estado também ser o indutor do desenvolvimento, fazendo seus aportes, fazendo seus investimentos. São Paulo tem capacidade de fazer investimentos que geram frutos, trabalho, emprego, renda. Bom, eu particularmente, o que eu acho que precisa ser discutido novamente no Congresso Nacional é a questão do Pacto Federativo. Sim. Fundamental, porque os municípios estão praticamente com uma capacidade quase que zero de investimento, né, por uma série de razões, e São Paulo, que é o maior estado da federação, ele sofre um impacto muito, muito forte, porque ele não, o Pacto Federativo não está distribuído de uma forma mais equilibrada como nós precisamos. Então, parte necessariamente, primeiro, dessa discussão também, para que ele possa ter um reflexo positivo dentro do Estado de São Paulo. Aí nós teríamos uma condições, e o governador Geraldo Alckmin tem feito esse trabalho bastante importante de ajudar, através das emendas, aos municípios. E essas emendas parlamentares têm sido praticamente a única forma dos prefeitos fazerem algum tipo de investimento, pela capacidade deles, a falta de capacidade de investimento. De investimentos próprios. Orçamentos pequenos, né, queda de arrecadação. E muitas demandas municipais na área de educação e saúde, principalmente. É que praticamente ocupam boa parte do orçamento, né? Os investimentos do governo federal na área da saúde são extremamente pequenos, né? Insuficientes para as demandas. Insuficientes na forma, e às vezes são programas do governo federal que implicam numa contrapartida muito alta, que o governo municipal acaba se endividando, e tendo dificuldade. SAMU é um deles. Também. Serviço de atendimento móvel de urgências, que é tripartite, na verdade, uma parte seria do governo do estado, uma parte dos municípios, mas por falta de convênios, várias vezes é o governo federal e metade o município, e aí fica muito caro. E não tem capacidade de custeio, né? A dificuldade é de custeio, é manutenção de todas essas. Então, nós estamos num momento extremamente difícil, que o país precisa repensar, e São Paulo também repensar, como nós podemos agir diante dessas dificuldades de ordem econômica, que afetam diretamente o estado de São Paulo, afetam os municípios, e compatibilizar o orçamento do estado de São Paulo com as dificuldades dos municípios que precisam do apoio e o suporte do governo estadual, quando não existe a contrapartida do governo federal na medida em que poderia ser necessário. Vamos falar um pouco do trabalho nas frentes parlamentares, deputada? Começando aí pela questão a questão dos medicamentos, a desoneração tributária. Aliás, boa parte do remédio é imposto, deputado, é isso? Na verdade, a alta incidência do imposto nos medicamentos tem sido um dificultador na questão da saúde pública, né? A Constituição fala que a saúde é um direito de todos, mas, na verdade, na medida em que você não dá o acesso aos medicamentos, você acaba não conseguindo dar a saúde que a população precisa. Essa luta nossa, nós tivemos um pequeno avanço no começo do ano, quando o governador reduziu em 10% a incidência sobre alguns tipos de medicamentos, Sim. mas ainda é insuficiente, porque o que se alega é que a arrecadação, se reduzir os tributos, cai a arrecadação. Nós temos que analisar sobre outro prisma. Primeiro, que saúde é investimento.
né? E se você aumenta o acesso pela redução do preço, você vai aumentar o consumo. Aí você aumentando o consumo, você aumenta a arrecadação. Sim. Você também diminui o investimento, porque se você previne a saúde através do medicamento, você acaba não ocupando leitos hospitalares lá para frente. Provocando economias futuras. Exatamente. E com isso, sobraria recursos para investir em ações próprias para a questão da saúde. Então, é um trabalho que nós vamos continuar com essa frente. E que não cabe apenas aos limites do Estado de São Paulo, porque a frente parlamentar é federal e ela tem, digamos, uma perna aqui dentro da Assembleia Legislativa. Exato, tem uma frente parlamentar também sob o ponto de vista federal. Alguns estados da federação também criaram essas frentes parlamentares para debater. Nós precisamos também que o governo federal também reduza a incidência desses impostos também sobre os medicamentos e também a questão do estado. Acho que se nós conseguirmos essa redução, nós conseguiríamos melhorar a condição de saúde. Há uma certa resistência dos estados em baixar para não haver queda de arrecadação? É por aí? E como é possível fechar essa conta, ou seja, reduzir os impostos e, com isso, aumentar o acesso aos medicamentos? A experiência exitosa que teve no Paraná repercutiu em termos de Brasil, porque houve uma redução de 18 para 12 e com isso não houve a queda da arrecadação e melhorou a questão do acesso dos medicamentos à população. Então, eu entendo que vamos continuar com essa frente, trabalhando, né, para que nós possamos encontrar alternativas para que essa redução seja uma realidade e possa melhorar paulatinamente a questão da saúde no estado de São Paulo. Essa é uma frente parlamentar que já está mais ou menos um ano e pouco. Vieram várias audiências públicas, trouxemos experiências positivas e exitosas que tivemos no estado do Mato Grosso, onde nós estamos trabalhando para que, dentro da penalidade de pena mínima e pena máxima, os juízes possam condenar esses que eu chamo de criminosos, porque a partir do momento que a pessoa usa o carro sob o efeito de álcool ou droga, ele estaria se utilizando do carro como se fosse uma arma. E, para tanto, estaria refletindo diretamente no resultado. Então, essa frente, vamos continuar. Teve uma resolução importante do CONTRAN, que é com relação à questão da tolerância zero. Sim. Então, eu acredito que com isso nós vamos poder melhorar muito, inibir um pouco mais as ações pela impunidade. Sim. Só a questão das multas não resolve, ou seja, maiores penalidades para quem dirige embriagado, suspensão da licença de dirigir e outras penalidades também, multas mais pesadas para quem dirige de maneira criminosa, vamos dizer, deputado? A impunidade é um fator que agrava, mas infelizmente a população no Brasil, na medida que quando atinge diretamente o bolso do cidadão, ele repensa duas vezes algumas ações. É um inibidor. Mas ainda eu acho que temos que ter ações mais pesadas no sentido da questão de julgar se é doloso, o crime é doloso ou culposo, caçar a carta, algumas ações também administrativas, educativas e preventivas para que nós possamos realmente diminuir o número de acidentes que vem acontecendo no nosso país e, sobretudo, no estado de São Paulo, que é onde nós atuamos. Esse projeto de lei, que agora se transformou em lei, foi sancionado, surgiu quando eu ouvi algumas mulheres que haviam perdido seus filhos no parto pelo atendimento tardio ao parto, ficando muitas horas em trabalho de parto, não faziam a cesariana no momento certo e a criança acabava vindo a nascer morta. Então, esse exame de cardiotocografia, ele mede exatamente na paciente um momento em que seria o prazo limite para que pudesse ser feita uma cesariana, que a criança pudesse nascer, para que não acontecesse um parto gerando uma criança que teria todas as condições de nascer em perfeitas condições e acaba nascendo morta por conta da falta do tardio atendimento na parturiente. Então, esse exame, sendo obrigatório na rede pública, ele vai diminuir muito o número de natimortos
mortos, né? Sim. E com um reflexo em todos os sentidos, né? Psicológico, emocional, do ponto de vista também da questão da saúde. Esse projeto foi transformado em lei. É um projeto que eu tive uma preocupação muito grande de fazer, visitando presídios da região onde eu atuo, de mulheres, e vendo as condições insalubres que elas viviam lá. E eu costumo sempre dizer que a mulher não precisa pagar com a saúde a pena que ela já está cumprindo pelo crime que ela cometeu. E são mulheres que precisam ser ressocializadas, que elas precisam voltar para a sociedade, que são mulheres que são mães, são filhas, e tem que ter a dignidade de um tratamento de saúde adequado para que elas voltem para a vida em sociedade com a saúde em condições. Então, esse programa coloca um atendimento integral a essas mulheres, sob o ponto de vista ginecológico, e as condições das mulheres são diferentes da Sim. condição de saúde do homem. São outras demandas. São outras demandas e elas precisam desse atendimento. Então, essa lei foi sancionada pelo governador Alckmin. Eu espero que ela ainda não foi regulamentada, mas que ela possa melhorar um pouco a dignidade da mulher que fica nos presídios, encarceradas no estado de São Paulo. Então, eu acho que ela tem um ponto de vista de saúde pública, mas ela também tem a questão do alcance social, né, de recuperarmos essa mulher dentro da sociedade em condições de voltar ao mercado de trabalho, em condições da vida familiar, pelo menos com a sua saúde garantida. Aliás, por falar em vida familiar, a senhora deve ter experiência, ter visto, inclusive, muita reclamação da parte de algumas detentas. Em geral, as mulheres, as mães, as filhas visitam seus maridos, seus filhos nas cadeias, mas a situação das mulheres aprisionadas é bastante diferente. Algumas são completamente abandonadas pela família. É isso, deputada? Infelizmente, o número de mulheres em presídios vem aumentando. Muitas das mulheres são levadas ao crime por várias razões, inclusive muitas vezes por amor. Né? Solidárias aos seus companheiros, às vezes de alguma forma aos seus familiares, e em alguns casos, né, é isso que ocorre. E o que acontece exatamente quando tem visita aos presos, às vezes tem várias mulheres na questão da visita íntima, e a mulher, além de viver encarcerada, muitas vezes ela é abandonada pelo seu companheiro, com certeza num índice extremamente alto, mas às vezes pela própria família. Sim. Então, é uma situação completamente diferente, até a situação emocional, psicológica, né, acaba atingindo as mulheres, a questão da depressão. Então, por isso que ela tem que ter um acompanhamento melhor, porque a questão de gênero, até a forma de se comportar, a forma de reagir, né, a forma de sentimentos, né? A mulher tem uma sensibilidade diferente da do homem. Então, ela é muito relegada quando ela vai para o presídio, por isso que ela precisa de um atendimento diferenciado. Esse é um projeto que foi construído conversando com médicos em relação a essa dificuldade, que as mulheres, no geral, os tratamentos de reprodução assistida são extremamente caros e inacessíveis para uma grande parte da mulher. Sim. Então, eu sempre não achei justo que as mulheres que não têm condição melhores de vida, das classes menos favorecidas, elas não possam ter o sonho da maternidade por conta da reprodução assistida, porque não tem acesso a um atendimento na rede pública, e aí a rede particular fica inviável. Sim. Então, esse projeto, ele tende a dar condições, porque muitas vezes a mulher com um sonho de ser mãe, ela acaba não conseguindo por conta das condições financeiras, e ela acaba afetando emocionalmente essa mulher, destruindo o seu sonho, né, a vontade de ser mãe, e acaba entrando em um estado depressivo, etc. Então, esse projeto visa exatamente dar o acesso às mulheres de baixa renda, que elas possam ter a dignidade e o direito de terem essa reprodução assistida, para que elas possam tentar o sonho da maternidade.
Nós não conseguimos ainda, em termos de legislação brasileira e estadual, terminar definitivamente com as experiências, que eu sou totalmente contrária a experiências em animais, para que eles possam servir de experiência para os humanos. Isso é um reclamo da sociedade. Da sociedade, né? Hoje em dia evoluiu muito essa questão, a população já vê, a sociedade já encara de uma forma diferenciada. E esse projeto visa que, pelo menos, se existir esse tipo de experiência, que dentro desse rótulo a população possa dizer: não vou utilizar desse produto porque ele tem experiência com animais. É uma forma de que, se você não consegue acabar com isso, você pelo menos dá o direito da escolha da população rejeitar aquele medicamento que foi testado, ou aquele produto que foi testado com experiência, com o sofrimento dos animais. Transparência é direito do consumidor, isso tem que ficar bem claro na rotulagem, na verdade, dá o direito de escolha ao consumidor. Direito de escolha, porque você não consegue terminar as experiências que tiveram terríveis, aquela experiência no laboratório que tivemos recentemente, lá de São Roque, etc. Nós não queremos mais isso. Então, vamos começar, pelo menos, que dentro dessa capacidade de escolha, a população possa se manifestar rejeitando aqueles que foram produzidos com uma experiência que leva um animal ao sofrimento. Nós tivemos uma CPI que eu fui presidir, que eu ingressei com ela, por conta exatamente da dificuldade que tinham a classe dos garçons em poder ir para o consumidor também, de nunca saber se aquele percentual que você estava pagando ao restaurante, se ele era realmente entregue aos funcionários ou ele era retido pelo proprietário do estabelecimento. Muitos retinham os valores. Muitos retinham os valores, muitos pagavam salários com os 10%. Então, existia um problema grave sob o ponto de vista trabalhista, sob o ponto de vista jurídico, sob o ponto de vista de dignidade do trabalhador. E com relação a isso, nós fizemos essa CPI, entregamos no Congresso Nacional e agora, depois de, acho que 3 anos depois, realmente veio um decreto que organiza, e define os 10% como sendo o direito daquele trabalhador. Então, para isso que eu acho que o nosso trabalho parlamentar é importante. Não só quando nós propomos leis, mas as CPIs são importantes para poder discutir e tentar encontrar mecanismos para melhorar alguns tipos de serviços que são prestados. As frentes parlamentares também são importantes para o debate com a sociedade, através de audiências públicas, poder a população também se manifestar. E alguns projetos que nós queremos ingressar, quando existe esse debate, nós conseguimos ingressar com um projeto já bastante debatido, bastante discutido, e ele pode estar melhor elaborado, com menos possibilidade de não atingirmos aquilo que nós queremos, que é o objetivo final. A gente está encerrando por onde começamos, exatamente falando de um mandato que começa revigorado em 15 de março de 2015. Espera muito trabalho, a população, sempre fiquei muito, mais de 120 mil votos, me dão não só uma alegria muito grande, mas me dão uma responsabilidade muito grande de pensar que a população depositou um voto de confiança no nosso trabalho, em tudo que nós fizemos até agora, mas também projetando que nós possamos continuar representando com ética, com dignidade, com respeito ao voto popular. Então, o que eu quero ratificar o meu compromisso de continuar trabalhando pelo Estado de São Paulo, me dedicando a esse trabalho para que nós possamos ter uma representatividade de qualidade, que a população possa ter a esperança e a expectativa de que nós vamos cumprir o nosso mandato de uma forma que respeite o cidadão do Estado de São Paulo. Sucesso, parabéns por sua reeleição, sucesso neste e no futuro mandato. Muito obrigada.